nós vamos conhecer a Gráfica Juiz Forana. Sabia que tem uma grande probabilidade da revista que você já leu ter sido impressa aqui, em Juiz de Fora, nessa gráfica? Então, segura aí que nós vamos entrevistar o responsável pela gráfica, o Farley, e vamos saber tudo o que rola aqui dentro. Vamos lá. Neuróticos, hoje nós vamos conversar com o Farley, responsável pela Gráfica Juiz Forana. E, galera, vocês vão assustar o que a gente consegue fazer em Juiz de Fora em termos de quadrinhos. Quadrinhos que você não fazia ideia que estavam sendo impressos aqui na nossa região e coisas aí que você está lendo e o país todo está lendo também, que estão sendo impressos aqui do ladinho da sua casa. Farley, prazerzão. Na verdade, prazer novamente, encontrar, né? Juiz de Fora, para quem não sabe, é um ovo, a gente esbarra com todo mundo aqui. Farley, me conta essa, me atualiza. Cara, o que é a Gráfica Juiz Forana? Me conta o histórico dela. Então, Sandro, na verdade, meu pai, depois que veio do interior, ele sempre trabalhou em gráfica. E aí, depois de muitos anos, ele montou a própria gráfica e eu caí nisso. Como filho, ajudando o pai a trabalhar nas férias, né? Então, começamos. E chegou uma certa época que ele resolveu ter a própria empresa, porque ele tinha sócios, né? E aí coincidiu, é o que eu falo com o pessoal, o mais legal da Juiz Forana, é que coincidiu que a pessoa que estava vendendo a Juiz Forana, que já era uma gráfica, já existia no mercado, na época era só tipografia, mas o meu pai foi o primeiro funcionário dela. Pô, legal. Então, se você pegar o livro de funcionários, a fotinho, número 1. Meu pai, na verdade, ele que ajudou a montar e estruturar essa empresa. Mas era uma pequena gráfica. E, por coincidência, nessa época, se eu não me engano, lá em torno de 93, 94, o ex-dono sabia que meu pai estava querendo montar uma outra gráfica e coincidiu, nós compramos e começamos a deu continuidade. E como a gente já tinha mais experiência, né? Então, graças a Deus, chegamos a esse ponto que estamos aí. Então, assim, a experiência não é só sua, a experiência já vem de família. Não, vem de família, sim. Profissional da vida do seu pai inteira. Exato. Pô, legal, cara. E aqui, como a maioria das empresas no Brasil, é uma empresa familiar, né? Então, sou eu, mais 3 irmãos e meu pai. O seu pai ainda está no negócio? Meu pai ainda ativo. Pô, legal. Está com 80 anos. Nossa, mas tem que ser assim. Não, isso a gente vê uma diferença, principalmente em empresas que têm esse histórico familiar, o quanto que ela cresce por ser um negócio de família, né? Exatamente. Acho que o cuidado que tem é familiar. Você tem mais respeito um com o outro, né? Mais comprometimento, né? Não, legal. Eu acho que é isso que faz a força aí na empresa. E, cara, quais são os produtos que vocês produzem? Que a gente vai entrar em HQ daqui a pouco, mas sim, em geral, o que é que a Juiz Forana produz? Hoje, o nosso forte é impressão de livros. Livros. Tá? Então, quando a gente fala de livros, ele está inserido tanto o livro didático, o livro de poesia, o livro infantil, e que a gente divide ele tanto como o acabamento dobra e grampo, como o lombada quadrada, né? Esse hoje é o carro-chefe, 70% da empresa, tá? Os demais são embalagens, né? Algum tipo de um livro especial, que é o caso desse aqui, que é uma caixa. Nossa. E ele é formado por lâminas, é um livro de poesia do Knorr. Que massa, cara, bem diferentaço o livro. Então, assim, você pode ver que não é simplesmente um livro colado ou grampeado, né? Existem outras formas de se produzir livro, né? Depende da criatividade do cliente. Pô, isso aqui fica um trabalho muito diferenciado, muito legal. E além disso, além das embalagens, nós temos material para ponto de venda, nós temos... além das caixas de produtos, caixas promocionais, como essa daqui para anotações. Isso aqui né? é meu... Eu não vivo sem um desse na minha mesa, sim. né? Vai ganhar, né? Vai ganhar. Né? E final de ano surgem alguns materiais específicos, como o calendário, né? E embalagem do panetone. Embalagem de panetone.
Tem muita coisa bacana, cara. Assim, você imaginando trabalho impresso em papel, A Gráfica Juiz Sorana a Juiz Sorana tem fazer. como te auxiliar nisso. Pô, adorei o livro. Temos algumas restrições, às vezes, por questões de mercado, né? Às vezes você vai me pedir para se produzir um material o qual não ficaria viável de acordo com o nosso tipo de produção, mas não quer dizer que a gente não faça, né? Isso depende tudo do que o cliente precisa. Não, bom. E deixa eu te perguntar de quadrinhos. Eu tomei conhecimento da Gráfica Juiz Sorana quando eu estava na FIC de 2018, em que um autor, que está até aqui, né? Daniel Esteves, estava a gente conversando, ele me falou, não, minhas revistas estão sendo feitas lá em Juiz de Fora. Aí eu falei, não, tá anotado porque eu tenho que conhecer essa gráfica agora. Cara, como é que é a produção de vocês de quadrinhos, clientes que vocês atendem, bem variado, São Paulo, porque ele é de São Paulo, né, o Daniel? Sim. Primeiro eu vou te contar a história mais ou menos como é que começou isso tudo, né? Na verdade, foi uma simples coincidência. Eu tenho um grande amigo que é o seu Fernando Franco, da Editora Franco, e ele é voltado para livro infantil. Sim. E ele, numa passagem, acho que em Três Rios, ele encontrou com o André, não me recordo agora o sobrenome dele, que é um quadrinista. E esse cara veio a produzir um quadrinho comigo. E aí ele gostou da qualidade e foi ele que botou a boca no trombone lá, a coisa foi se propagando. Então assim, eu até fiz um levantamento aí, já deve ter aproximadamente mais de 10 anos que a gente está galgando esse tipo de cliente, né? Porque é um cliente muito gostoso de trabalhar, porque ele não visa, a primeira coisa que ele visa é a qualidade do material e não simplesmente o valor. Claro, o valor é importante, mas não é aquilo que é relevante para ele, entendeu? Então isso é muito gostoso, você lidar com as pessoas e valorizando o seu trabalho, sabendo que a sua qualidade vai atender, né? Deixa eu dar um tapa de luva em alguns, quer dizer, quadrinho é arte, né? O cara trata isso como arte. Sim. E a gente vê como arte, né? Esse que é o grande barato. Mas foi simplesmente essa coincidência. O André começou em São Paulo, falou com, se eu não me engano, na época era o Will, o próprio Daniel, que já tem muitos anos que a gente trabalha junto, e aquilo foi se propagando. Tinha bom preço, tem bom preço, né? Tinha, porque na época que a gente começou, e qualidade. Sim. E realmente hoje temos bastante empresas com uma qualidade excelente, mas naquela época realmente a gente tinha um diferencial muito grande, né? E tinha um conhecimento, e tem um conhecimento técnico sobre o que está sendo feito, né? Esse é o mais importante. Né? Não, só algumas das que eu já li, né, e que eu vi aqui. Eu vi o Lama, do Marcel Bartolo, o Necromorphos, que eu confesso que eu ainda comprei só a número 1, ainda não li o restante. E outras, né, que assim, eu conhecia. Essa daqui tá na pilha enorme de leitura lá, que não sai nunca. Do Alex Mir. Do Alex Mir. Aqui atrás, o Bukemi, que tá quase sempre aqui em Juiz de Fora, e eu nunca ia associar. Vem nos visitar, né? Pô, o cara vem em Juiz de Fora e não passa aqui, nunca, né? Dá um oi. Tá o convite feito aí. Não, tá o convite feito. Vê se ele, né, da próxima vez que aparecer, a gente consegue fazer alguma parada interessante. Isso mesmo. Tá lá em Rodney, puxei a orelha agora. Conto dos Orixás, que eu brinquei com o Farley aqui, que eu tô namorando a revista um tempão. Eu vi os rascunhos do Hugo Canuto, adorei o que ele tava fazendo. E assim, isso só o geral, né? O Léo, acho que eu já vi 1 milhão de fotos desse unicórnio pela internet. E eu achei muito legal estar aqui. Não, esquecendo, né? Tinha deixado separado. Marcate. Que, nossa, é um dos meus favoritos, vai denunciando a idade por causa disso. Pra gente foi uma surpresa, né, e um prazer muito grande, porque eu já conheço ele há muitos anos, a gente se fala pouco, mas foi sempre uma conversa muito boa, porque a nossa conversa, além do quadrinho, ela vai para o termo de impressão, porque ele imprime os próprios quadrinhos, que assim, para mim foi assim, um orgulho muito grande eu poder imprimir, né, um trabalho de quem sabe imprimir. Né? Então é uma responsabilidade muito grande pra gente. Que ele já postou muita coisa dele fazendo impressão em casa, e eu confesso pra você, pra ele tirar a impressão do controle dele, trazer pra algum lugar, ele tem que confiar bem nesse lugar. Com certeza. Com certeza. Ô Farley, me conta uma coisa.
eu quero fazer meu quadrinho. Né? Sou daqui de Juiz de Fora, da região. Como que eu converso contigo? Na verdade, você pode ser até de fora do Brasil, se você quiser. Show. Tá? O processo é simples, basta enviar os arquivos digital e nós vamos fazer toda a verificação do seu trabalho. O grande lance aqui no quadrinho, como outros trabalhos, é o seguinte, cara. Eu acho que esse é o diferencial da Juiz de Fora. Acho não, eu tenho certeza. É simplesmente a questão de ter carinho com as coisas que você me confiou. E lá dentro, na pré-impressão, o André, ele dá uma total verificada no seu trabalho. Muitos sabem fazer o quadrinho, mas a finalização ela é muito importante. Para quê? Para que o trabalho, quando você abre a sua revista, né, a parte inicial esteja centralizada. A maioria das pessoas isso é um detalhe que não chega dessa forma. Então nós temos todo o trabalho de verificação, qualidade da imagem, se a imagem está boa, está em baixa resolução. Então, isso é o ponto mais importante para que você traga o quadrinho para nós. Quer dizer, não é só um trabalho de impressão, você não pega simplesmente material, simplesmente nenhum trabalho. Eu vou te falar que nenhum cartão de visita entra dentro da empresa, eu simplesmente pego, boto na impressão e imprimo. Não, tem todo um processo todo carinho, processo de verificação. E no quadrinho não poderia ser diferente, né? Mas isso a gente tem como política interna aqui da Juiz de Fora. Nossa, show! Você tinha comentado comigo um pouco antes do trabalho de edição também. E a gente pode fazer alguma coisa em edição na termos de quadrinho se for necessário. O nosso forte na questão de edição, ela está voltada mais para o livro. Porque no livro, tanto infantil como de poesia, literário, etc. e tal. O quadrinhos ele já tem uma particularidade, porque o cliente ele mesmo, ou através da equipe, né, que faz a própria edição, a diagramação, faz a questão de digitalização das imagens, o cara que produz isso manualmente, etc. e tal. Mas nós temos total condições hoje de executar esse trabalho, né, tanto da parte de diagramação dos livros, né, digitalização e tratamento de imagem, né. Isso não só para os livros, mas também, por exemplo, como esse catálogo aqui. Esse cliente, Asmeias Ricam, por exemplo, ele contrata o fotógrafo para fazer as fotos de entrada do produto, mas somos nós da Juiz Forana, através do Zaqueu Coelho, que fazemos tanto a fotografia dos produtos, no caso aqui das meias, recorte, tratamento de imagem. Então isso é muito semelhante do livro para também o catálogo de produto, né? Joia. Agora, Alessandro, uma coisa interessante que eu vi esse ano no Quadrinhos, cara, e eu vim pensando nisso, a quantidade de mulher esse ano que surgiu como cliente nosso. Cara, foi muito assim, eu não consigo nem citar os nomes, foram muitas e muitas e muitas, cara. Já fazia, claro, o número de homens é maior, mas, cara, as mulheres esse ano arrebentou. E um trabalho muito bacana, são pessoas legais demais para facilitar, cara. Os quadrinhos sempre teve essa fama de ser uma coisa mais machista, muito de menino. De uns anos pra cá, essa turma feminina tem surgido e assim, tem marcado, eu não gosto de falar assim que tem marcado território e ganhado espaço. Eu acho que na verdade elas nunca tiveram foi visibilidade, porque elas trabalham muito bem. Na FIC teve um grupo, teve várias oficinas, né, com as quadrinhas femininas. Tanto que a homenageada Erika Wano era uma mulher, né? Ela produziu, cara, ela desenhou acho que uma das séries brasileiras mais longevas que teve, que foi Holly Avenger, e uma das maiores coloristas que eu considero,
que a Cris Peter, ela está escrevendo até livros hoje de como fazer a colorização. Então, assim, isso daí para mim só tende a alavancar, né? Muito legal. Legal. Gostei demais aí da participação dessas mulheres esse ano aí. Né? Porque a gente produziu bastante coisa para a CCXP. Infelizmente, por questões de produção, a gente não consegue estar lá, né? Mas foi muito bacana ver essa quantidade de mulheres trabalhando, produzindo, né? Foi muito legal. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Aqui, Sam, valeu a nossa conversa. Cara. E agradeço aí a Neurose ter nos proporcionado essa meia hora de conversa aí. E agradeço muito. Seja sempre bem-vindo aí. E para todos os quadrinistas, né? No Brasil, estamos aqui à disposição. Agradecer a todos os nossos quase 400 quadrinistas aí que a gente tem como cliente cadastrado, né? É muito bacana ter esse perfil de cliente, são pessoas muito gostosas de se lidar, né? Não, o mercado de quadrinhos, ele é um mercado gostoso, né? Isso que eu acho que atrai as pessoas. Você começa lendo quadrinhos e daqui a pouco você está pensando como é que faz o desenho, a cor, a impressão. É um mercado que atrai. Mas obrigado a Gráfica Eu que agradeço, né? E qualquer dúvida que as pessoas tiverem com relação à produção, o processo antes da produção, liga pra gente ou entra nas redes sociais, a gente está sempre respondendo todas as pessoas que têm dúvidas, independente de produzir o material com a gente ou não. Vai ser um prazer a gente poder responder aí todas as perguntas, né? E visite a gente, conheça também todos os produtos que a gente tem para oferecer para todo mundo. Joia. Ok? Obrigado, cara. Tá, espero que uma próxima vez que a gente encontrar, eu te traga o quadrinho do Neurose para a gente conversar sobre a impressão. Vai ser um prazer. Valeu, Sam. Vale. Muito obrigado. Tá? Gente, valeu. Obrigado. Um abraço para todos aí. Valeu. Valeu.